Então hoje nós iniciamos com toda a igreja a celebração do Tríduo Pascal. E todos os anos nós nos reunimos para celebrar a nossa Páscoa através de um tríduo. E o primeiro momento desta celebração faz memória da última ceia, onde Jesus institui a Eucaristia, institui a Santa Missa, o lugar onde a Eucaristia se fará presente, institui o sacerdócio e também nos dá o mandamento do amor. Então nós vamos falar desses três pontos: a Eucaristia, a Santa Missa, unido à Santa Missa, a instituição do sacerdócio e o mandamento do amor. Então, Jesus disse no Evangelho de Lucas, não esse que nós lemos, que ele desejou ardentemente comer aquela ceia com os seus apóstolos. Desejou ardentemente. E por que Jesus desejou estar na última ceia para instituir todas essas realidades com os seus apóstolos? Porque ele nos ama. Por causa do seu grande amor por nós, ele desejou ardentemente celebrar a última ceia, que também foi a primeira missa, porque ali ele antecipou de maneira incruenta o seu sacrifício no altar. Aquele sacrifício que ele realizaria na Sexta-feira Santa de maneira cruenta, com derramamento de sangue e muita dor, ele antecipou de maneira incruenta na última ceia, na primeira missa que ele celebrou. Instituindo a Eucaristia, Jesus quis ficar conosco, perpetuar a sua presença entre nós no sacramento. Então, Jesus não quis nos deixar sozinhos. Ele quis ficar conosco, e ele ficou de modo especial através do sacramento da Eucaristia, que instituiu na última ceia. Na Eucaristia, Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade para nos alimentar, para nos curar, nos transformar, para que nós, alimentando-nos dele, da sua vida divina, nós também nos tornemos divinos. Comendo a sua carne, bebendo o seu sangue, Jesus vai nos transformando pouco a pouco. Jesus vai alimentando a nossa alma, mas também o nosso corpo, porque ele está presente substancialmente, portanto, fisicamente, neste sacramento. É o sacramento do amor, é o sacramento da misericórdia, claro, unido ao sacramento da reconciliação, mas na Eucaristia nós vemos a grande misericórdia de Deus por cada um de nós. Vendo a nossa fome de Deus, vendo a nossa necessidade de nós nos alimentarmos com o pão do céu, para continuarmos a nossa caminhada, para resistirmos às tentações, resistirmos às lutas difíceis da nossa caminhada, ele quis ficar conosco na Eucaristia. São Francisco de Assis dizia: veja como é pobre o santo cálice que comporta o Senhor que fez o céu e a terra. E se é pobre o santo cálice, e se são pobres as santas âmbulas, nas quais nós colocamos as espécies eucarísticas, mais pobre ainda é a matéria em que Jesus quis se utilizar para trazer a nós o seu corpo e o seu sangue. É trigo triturado, amassado com água e cozido e assado no fogo. É vinho ou uva esmagada, que se transforma em vinho. São nessas realidades que Jesus resolveu se transformar em alimento para nós. Se transubstanciar, nós falamos
numa linguagem mais teológica, filosófica, se transubstanciar. Jesus, ele realiza a transubstanciação. Depois da consagração, não é mais pão, não é mais vinho. É substância da carne de Cristo, substância do sangue de Cristo. E embora nós vejamos com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos humanos, que é pão, vinho, sentimos com os nossos sentidos externos, que é pão e vinho, sentimos com nossos sentidos internos, que é pão e vinho, a nossa fé nos diz, não é mais pão, não é mais vinho. Veja, queridos irmãos, a importância da festa de hoje. Jesus institui a Eucaristia para ficar conosco até o fim, para ficar conosco até que Ele volte, para julgar os vivos e os mortos e estabelecer um novo céu e uma nova terra. Nós não estamos sozinhos. Numa linguagem assim, bem simples para a gente entender. Não vamos nunca morrer de fome. Não vamos nunca morrer de sede. Jesus está presente no pão e no vinho consagrados, que nós guardamos no sacrário e que podemos inclusive adorar durante o nosso dia, no decorrer da nossa vida, no transcorrer da nossa semana. Nós podemos sair da nossa casa e vir aqui diante do sacrário e ver Jesus vivo e verdadeiro no sacrário, guardado no sacrário, para realizar um encontro conosco todas as vezes que nós vamos buscá-lo. Também Jesus institui, como eu já disse, a Santa Missa, o lugar onde a Eucaristia vai acontecer. O lugar onde o pão e o vinho serão transformados é no altar da Santa Missa, porque é no altar da cruz que Jesus se dá a nós, dá a sua vida, derrama o seu sangue por cada um de nós. E é na missa, que é a perpetuação do único e eterno sacrifício realizado de uma vez por todas para nos salvar, que a Eucaristia acontece. No altar da cruz, Jesus se dá a nós, dá o seu corpo, dá o seu sangue, a sua vida, derrama a sua vida para nos salvar. No altar da Santa Missa, Ele continua a se dar para nos alimentar. Ele continua a se entregar num sacrifício incruento, ou seja, sem dor, mas mesmo assim, sacrifício para nos salvar, para nos transformar, nos santificar. A Santa Missa é instituída na última ceia como o lugar onde a Eucaristia deverá ser realizada. Também, Jesus institui o sacerdócio, quando ele diz, fazei isto em memória de mim. Ele dá aos apóstolos o poder de transformar o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue, de celebrar a missa, ou seja, de perpetuar o seu único e eterno sacrifício em cada altar ao longo dos séculos. Jesus institui o sacerdócio também como prolongamento do seu próprio sacerdócio. Se a Eucaristia é um prolongamento da sua presença entre nós substancialmente, de maneira que nós podemos dizer que Jesus está fisicamente presente nos sacrários, no altar. Se a Santa Missa é o prolongamento do altar do sacrifício do Calvário, se é o prolongamento do Calvário, e por isso nós temos que ter todo o respeito com a Santa Missa, não podemos transformar a missa num espetáculo, não podemos transformar a missa numa feira, onde nós fazemos o que queremos, onde nós comemos, nos alimentamos, conversamos, mexemos no celular, saímos para beber água toda hora, conversamos com os nossos irmãozinhos do lado, como se estivéssemos assim no momento de partilha lá em casa, ou na confraternização de final de ano da nossa empresa. A Santa Missa é o lugar onde nós nos colocamos dentro do Calvário. É por isso que o padre,
e todos aqueles que fazem parte da liturgia, que ajudam na liturgia, eles entram em silêncio ou cantando, mas olhando para a frente. E não entram cumprimentando quem está do lado. Não é um momento de desfile do padre. Ele está indo para o Calvário, in persona Christi. Ele está indo como Cristo vai para o Calvário, o padre está indo para ofertar o único e eterno sacrifício. Então, assim como a Santa Missa é o prolongamento do único e eterno sacrifício, o sacerdócio é também o prolongamento do único e eterno sacerdote, do verdadeiro sacerdote que é Jesus Cristo. O padre não é sacerdote por si mesmo, por causa das suas competências humanas, por causa das suas habilidades nas redes sociais. Ele não é sacerdote porque ele fala bem, ou porque ele é bonito, ou porque ele tem dons excepcionais. O padre, ele é sacerdote porque ele está ligado a Cristo. No sacerdócio do padre, Jesus perpetua também o seu sacerdócio, que serve em primeiro lugar para santificar, que serve em primeiro lugar para tornar santas as pessoas, para tornar sagrado aquilo que faz, aquilo que toca. Jesus, como sacerdote, profeta e rei, ele santificou o seu povo, através da palavra, através daquilo que ele fez, de cada toque, de cada olhar, de cada gesto que ele realizou. Ele quis tornar sagrada aquilo que ele fez, ou tornar sagrada as pessoas que participaram daquilo que ele fez. Então, o padre, ele exerce o seu sacerdócio ligado a Cristo, unido a Cristo. Não vem do ser humano, vem de Deus. Não se trata de uma promoção pessoal, mas de destacar a dignidade do sacerdócio, que está ligado a Cristo. É por isso que tem dignidade. E por isso precisa ser respeitado. E por isso, muitas vezes, nós precisamos rezar pelos sacerdotes. Existe um grupo aqui na paróquia que reza pelos padres, que reza por mim. Desde que eu cheguei aqui, sempre me diz: padre, nós estamos rezando pelo senhor, nós estamos pedindo pelo senhor. Começou agora os 9 meses com Maria, a partir do dia 25 de março, tem um grupo rezando pela santificação dos padres, de modo especial por mim, pelo padre Thalisson, que são os padres, que somos os padres desta paróquia. É importante rezar, pedindo ao Senhor que conceda aos padres a santidade, que conceda a fidelidade ao ministério, que conceda que os padres consigam se entregar cada dia mais para salvar as almas. Enfim, existem muitos motivos para vocês rezarem pelos sacerdotes, porque eles são frágeis, eles são fracos. Quando Jesus institui o sacerdócio, estão ali os apóstolos, inclusive Pedro. Pedro que nega Jesus 3 vezes. Inclusive aqueles apóstolos, João e Tiago, que queriam um lugar de destaque no reino de Deus. Pessoas orgulhosas, vaidosas, prepotentes, que precisam ser santificadas também pelas nossas orações. Então, Jesus institui o sacerdócio para realizar a Santa Missa e para consagrar a Eucaristia. Então veja que está tudo ligado: Eucaristia, Santa Missa, sacerdócio. E é claro, não é só isso que o sacerdote deve fazer. Ele também deve ensinar, ele também deve governar a paróquia, governar os movimentos e as pastorais, mas ordenar a vida paroquial para Deus, para o céu, conduzir todas as coisas para Cristo, porque foi isso que Jesus fez. Conduziu todas as coisas para o Pai, fez tudo o que fez para que nós pudéssemos ser salvos, ou seja, para que nós pudéssemos nos unir a Deus um dia na eternidade. Então, queridos irmãos, na última ceia, Jesus institui a Eucaristia, a Santa Missa e o sacerdócio como um transbordamento do seu grande amor por nós. E é por isso que ele, e é o último ponto que nós vamos refletir,
ele institui também o mandamento do amor. Ele vai dizer: assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Assim como eu fiz, eu dei o exemplo, agora vocês devem também ajudar uns aos outros, cuidar uns dos outros, servir uns aos outros. Não existe nenhuma religião que tenha um Deus como o nosso. É claro, todos os outros deuses são falsos. O nosso Deus é verdadeiro. Mas existe algo bem específico, além de tudo aquilo que nós já conhecemos. Só o nosso Deus disse: fazei como eu fiz, assim como eu fiz, como eu. Só o nosso Deus fez isso. Só o nosso Deus se fez um de nós para dar o exemplo, viveu como nós, suportou as tristezas, as angústias, as aflições, as dores da vida humana, permanecendo fiel ao Pai e permanecendo fiel aos irmãos e irmãs. Jesus é o Deus que nos dá o exemplo, que nos ama e que faz tudo aquilo que nós devemos fazer para depois pedir que nós façamos. Só Ele disse: fazei como eu fiz. Assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Nosso Deus dá o exemplo. E o exemplo é o amor. O exemplo é servir uns aos outros. O exemplo é lavar os pés uns dos outros. Todo ano, na missa da Quinta-feira Santa, que inclusive leva o nome também de missa de lava-pés, nós relembramos aquele gesto de Jesus de lavar os pés dos seus apóstolos. Não foi um gesto higiênico. Ele não estava ali com mania de limpeza, lavando os pés dos apóstolos, porque estava incomodado com alguma sujeira. Aquele gesto de Jesus simboliza tudo o que ele fez, desde a sua encarnação até a sua morte e ressurreição. Simboliza cada sacrifício, cada entrega, cada abnegação, cada renúncia que ele fez, cada ensinamento, cada milagre, cada prodígio que ele realizou foi para lavar os nossos pés. Lavando os pés dos apóstolos, ele lava os pés de cada um de nós. Ele lava os nossos pés. Quando ele estava lá lavando o pé de Pedro, ele estava pensando em nós, nos nossos pés, muitas vezes cansados, feridos, pensando em nós, muitas vezes abatidos, tristes, desanimados. Ele veio ao nosso encontro, ele se rebaixou para lavar os nossos pés, para nos servir como um Deus generoso, um Deus bondoso e misericordioso, que não nos deixa no chão da nossa existência, mas vem para nos resgatar, para nos erguer, para nos colocar de volta no caminho do céu. Quando eu for lavar os pés dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui na frente, sinta também os seus pés sendo lavados, não só por Cristo, mas também por mim e por esta comunidade que está aqui para te servir, para te amar, em tudo aquilo que nós fazemos. Eu, enquanto sacerdote, também devo lavar os pés de vocês, celebrando os sacramentos de modo especial. A Eucaristia, a confissão, o batismo, os demais sacramentos, a unção dos enfermos, o matrimônio, também ensinando através das homilias a palavra de Deus, transmitindo a palavra de Deus, é o sacerdócio de Cristo lavando os seus pés. Mas também cada irmão, cada irmã que trabalha, que serve nessa paróquia, faz isso para te servir, para que você se sinta amado, para que você se sinta acolhido, para que você não se sinta sozinho, isolado, na solidão, caído, abandonado, rejeitado. Pelo contrário, para que você enxergue que tem um Deus que te ama e que lava os seus pés através dos sacerdotes que ele instituiu, através dos sacramentos que ele nos deixou e através de tantos irmãos e irmãs que servem nas suas paróquias, nas suas comunidades, na sua santa igreja.
na música, nos ministérios variados, tanto na Eucaristia quanto nas pastorais, nos movimentos, aquele que vem ler, proclamar a palavra de Deus, na vida consagrada aqui, representada pelas nossas irmãs, é Jesus te servindo, é Jesus te amando. Então, quando eu for aqui lavar os pés dos irmãos, pense em Cristo lavando os seus pés. Pense em tudo que Deus faz por amor a você. Pense em tudo que Deus tem feito para te provar que Ele te ama, que você é importante, que a sua vida é valiosa, que embora o mundo te despreze, às vezes as pessoas próximas a você também te despreze, te usem. Deus não te usa, Ele te ama. Deus não se aproveita de você, Ele te serve. Deus, Ele não pede para você derramar a sua vida antes dele derramar a dele por você, inclusive para te fortalecer, para você ser capaz de dar a sua vida pelo Evangelho, por Deus e pelos irmãos e irmãs. Pense nesse Deus, no mistério desse Deus que vem aqui só para dizer que te ama e que você é importante e vale muito, que você precisa estar próximo. Ele quer você próximo a Ele. E ao mesmo tempo, e aqui eu termino, pense que este Deus que vem fazer tudo isso por você, tudo que eu falei até agora, por você, por amor a você, também pede, faça isso pelos outros. Lave os pés dos seus irmãos. Os maridos, lavem os pés das suas esposas. Esposas, lavem os pés dos seus maridos. Quem dera nós pudéssemos chegar assim na nossa casa, diante daquela pia cheia de louça, né, irmãs? Cheia de louça, aquela casa toda suja, cheia de poeira, e dizer: eu desejei ardentemente lavar essa louça, desejei ardentemente limpar esse chão, desejei ardentemente arrumar essa casa, capinar esse quintal, desejei ardentemente sair cedo para trabalhar, para cuidar da minha família, por amor à minha família. Jesus estava assim às portas do Calvário e ele disse: desejei ardentemente estar aqui, desejei, por amor a nós. Não é porque ele era masoquista e gostava de sofrimento, não, porque ali ele iria transbordar todo o seu amor por nós, o seu amor até as últimas consequências. E nós, quem dera, nós cheguemos a essa estatura espiritual de dizer: desejei ardentemente te perdoar, desejei ardentemente ver a cara ou o rosto daquela pessoa que me traiu, que quis o meu mal, que puxou o meu tapete, que falou mal de mim pelas costas, que me caluniou, que me difamou. Desejei ardentemente dar um abraço naquele que me traiu, porque é isso, a aplicação daquilo que Jesus fez na nossa vida é essa, não pode ser diferente. Ele quer também que nós desejemos ardentemente amar uns aos outros, e amar não é um sentimento gostoso, nem sempre. Não é um sentimento agradável, nem sempre. Amar, muitas vezes, e grande parte das vezes, significa se sacrificar, renunciar, abraçar a cruz, com dor, com sacrifício, mas fazendo aquilo que nós devemos fazer, que é repetir os gestos de Jesus, realizados por cada um de nós, por amor a nós. E porque eu fui amado, e infinitamente amado, agora eu quero amar os meus irmãos. Eu quero amar a minha família, eu quero amar a minha igreja, a minha paróquia, eu quero amar inclusive os meus inimigos. Então peça essa graça ao Senhor, de você sentir no seu coração Jesus lavando os seus pés, mas também peça a graça de você ter a coragem de fazer o propósito de viver como Ele viveu, de amar como Ele amou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.